Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo essa mensagem, mas eu espero que você esteja bem. Se você não estiver, que você fique. E se você já estiver, que você fique ainda melhor. Amém? Eu quero convidar você, se você não segue ainda o canal, se inscreve no canal ou subscreve, como nós dizemos aqui em Portugal, para que você possa estar acompanhando os novos vídeos, né? Recebendo aí as notificações. Clica no sininho, liga o alerta. E se ao final dessa palavra você for ministrado, né, através dessa palavra, compartilha esse vídeo com outras pessoas, né? Se você lembrar de alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilha. Vamos ser canal de bênçãos, né, na vida de outras pessoas, compartilhando palavras que edificam, palavras que transformam. Amém? Hoje nós vamos meditar no livro de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 39. Amém? E diz o seguinte: E saindo Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que você não caia em tentação. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigada pela tua palavra. Senhor, ministra aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, tem liberdade, Senhor. Faz o que te apraz, a palavra é tua, esse ensinamento é teu, não meu, nem de quem está assistindo, Senhor. Essa palavra pertence ao Senhor. Então, usa, Senhor, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, quando eu estava meditando nessa palavra, né, saindo Jesus, foi de costume para os montes da Oliveira orar. A gente vai ver nesse contexto aqui, quando Jesus vai para os montes das Oliveiras, muitas particularidades importantes, né, nesse contexto. Aqui, muitas informações importantes que são realmente um divisor assim de águas no nosso relacionamento com o Senhor, né? Um divisor de águas no nosso comportamento diante das situações. Primeiro, quando Jesus ele chega no Monte das Oliveiras, né? Ele diz aos discípulos: orem para que vocês não caiam em tentação, no versículo 40. Lá no versículo 46, a gente vai ver Jesus voltar a repetir exatamente a mesma coisa. Orem para que vocês não caiam em tentação. Esse alerta de Jesus serve para mim e serve para você que está assistindo esse vídeo, né? A oração, né? Ore para que você não caia em tentação. Porque o que é a oração? Nada mais é do que o momento que nós tiramos para estar com o Senhor, para estar na presença do Senhor, para falar com o Senhor e deixar que o Senhor fale conosco. É aquele momento em que nós nos achegamos ao Senhor para ler a sua palavra, né? Para declarar uma adoração ao Senhor, para exaltar o seu santo nome. É um momento em que nós podemos estar em comunhão com o Espírito Santo, né? A palavra de Deus diz, o próprio Jesus nos alerta, né? Quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore, para que o teu pai que estiver orando em secreto, né, te recompense em público. Porque que em tantos momentos, eu poderia citar aqui vários outros momentos em que a Bíblia nos alerta para essa questão da oração. Porque é através da oração que nós nos conectamos com o Senhor. É o momento em que nós estamos ali, nós e o Senhor. Né? Nós colocamos diante dele os nossos anseios, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas petições, mas também é o momento em que nós podemos adorar ao Senhor, engrandecer o teu nome, glorificar o nome do Senhor, né? E nos colocarmos à disposição do Senhor para que seja feita a sua vontade em nós, como o próprio Jesus diz aqui. Que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Né? Se for possível, afasta de mim este cálice. Jesus
Ele sabia exatamente o que ele ia viver. Ele sabia exatamente o que estava por vir. Ele sabia que vinha ali um momento de dor intensa, de dor insuportável, eu diria, né? Porque a dor da crucificação, né, segundo os teólogos, os estudiosos da crucificação, é uma dor que ninguém consegue descrever, só vivendo mesmo, né, só passando por ela. Então Jesus sabia o que estava por vir, né? Ele sabia que no momento em que ele fosse crucificado, né, faltaria o ar no pulmão, faltaria, seria ferido, seria machucado, seria cuspido, seria literalmente, né, colocado sobre ele uma coroa de espinhos. Eu fico imaginando, né, quando a gente pega um espinho que entra no dedo, daqueles pequenininhos, né, que entra assim no nosso dedo e a gente fica tentando tirar com uma agulha ou com uma pinça e aquilo agonia, e aquilo dói, e aquilo machuca, às vezes aquilo inflama e é uma dor insuportável, parece que a gente tá com o corpo inteiro com uma estaca muito grande, mas não, é um fiapinho, às vezes, de uma madeira que entra. E aquilo incomoda tanto, eu fico pensando, meu Deus, imagina uma coroa de espinhos sendo colocado no meio da minha testa, né, com vários ganchos, com vários espinhos grandes. Imagina a dor que o Senhor sentiu só com a coroa de espinhos. Sem falar nos tapas que ele levou, nas bofetadas, nos murros, nas crusparadas, né, nas pancadas que ele levou, porque não foram poucas, né, o corpo dele foi dilacerado. Né? Então Jesus sabia o que estava por vir, quais eram as dores, qual era a renúncia que ele estaria fazendo ao cumprir, a se disponibilizar a viver aquilo que Deus tinha para ele, né? Então quando ele faz essa oração, Senhor, afasta de mim, se tu quiseres, porque ele sabia que apesar dele, né, fazer essa oração, somente o Senhor, somente o Pai poderia livrá-lo daquele momento, né? Porque Jesus, como filho de Deus, né, vindo com um propósito, ele sabia qual era o propósito para o qual ele tinha vindo à terra. Era morrer por mim e por você, morrer pelos nossos pecados, entregar a sua própria vida para a crucificação, né, para que nós pudéssemos ser salvos. Então ele não ia retroceder, ele não ia voltar atrás, mas ele estava pedindo ao Pai, clamando ao Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então nós vamos ver aqui que a oração, né, leva o próprio Jesus a falar com o Pai, a colocar diante do Pai a sua angústia, a sua dor, o seu desespero. Mas Jesus, ele sabia em quem podia confiar, onde ele podia ir buscar o socorro, a quem ele podia clamar por socorro, né? Ao Pai. E é isso, exatamente isso que ele faz. Ele se achega ao Pai pedindo socorro. E nós vamos ver, né, que ele estava tão angustiado que lhe aparece um anjo do céu para o confortar. E quando eu leio isso aqui, eu imagino, né, se Deus fez isso por Jesus, pelo seu filho, ele também faz por mim, por você, né? Quando nós estamos orando, clamando ao Senhor, colocando diante dele os nossos medos, a nossa angústia, as nossas dores, as nossas petições, eu creio, né, que Deus também envia anjos para nos confortar, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos ajudar em nossa caminhada, né? Que anjos, como diz o Salmo 91, né, que ele daria ordem aos seus anjos a respeito dos seus filhos para que nos proteja e nos guardem em todos os nossos caminhos. Então eu creio que os anjos são enviados no momento em que nós estamos clamando, orando, buscando a face do Senhor, né? O Senhor envia os seus anjos para nos confortar. E ele foi viver uma agonia tão intensa que o seu suor, né, transformou-se em gotas de sangue. E isso me faz pensar e refletir um pouco em momentos que eu já tive muita angústia, muita dor na minha alma, né, dores intensas, insuportáveis até eu diria, né, em alguns momentos da minha vida, mas em nenhum desses momentos, por mais dolorosos que eles tenham sido, por mais difíceis que eles tenham sido, em nenhum desses momentos, em momento nenhum, nem sequer por um segundo, o meu suor se transformou em gota de sangue. Então, quando eu olho para Jesus entregando a sua vida, passando por todo esse tormento, por toda essa dor, por toda essa angústia, por amor a mim e a você, né, eu me questiono, meu Deus, como nós estamos vivendo, né? Como é que nós estamos vivendo? Será que nós estamos vivendo com dignidade para honrar ao Senhor?
por todo o sacrifício que ele fez, por todas as dores que ele enfrentou? Será que nós temos realmente entendimento de como nós devemos viver para não entristecer o coração do Senhor, não negligenciarmos aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz, pelo que ele passou antes até mesmo de ser crucificado, né? Nesse momento aqui, a angústia do Senhor foi tão grande que ele suou sangue, né? Imagina a dor, a angústia que ele não estava vivendo nesse momento. Mas ele nos deixa aqui um alerta novamente, né? Orem para que vocês não caiam em tentação, né? Que tentação é essa? Que tentação é essa que Jesus fala 2 vezes, né? No versículo 40, depois no versículo 46, ele volta a dizer: orem para que vocês não caiam em tentação, né? Mas a gente vai ver que apesar desses alertas, os discípulos, eles dormem. E geralmente eu vejo as pessoas criticarem, pregarem sobre isso, né? Como é que os discípulos dormem diante de um cenário desse, diante de toda essa situação? Mas a gente vai ver na palavra de Deus no versículo 45 que diz que os discípulos dormiram de tristeza, né? Então eu parei e olhei e falei, caramba, eles dormiram de tristeza, não foi de cansaço, não foi de preguiça, foi de tristeza, né? E às vezes aí já vem à minha memória outras situações, né? Em que a gente está tão triste que a gente chora, ora, busca, clama, e quando a gente olha, a gente está acordando no dia seguinte. A gente não viu. Né? Em que momento exato nós adormecemos? Em que momento foi esse que a tristeza tomou tamanha dimensão ao ponto de nos fazer dormir sem que a gente percebesse, sem que a gente visse, sem que a gente compreendesse, sem que a gente entendesse? Então, o que veio ao meu coração é que nós sejamos mais empáticos com as pessoas ao nosso redor, que nós tenhamos mais amor ao próximo, que a gente não julgue a falta de comprometimento de algumas pessoas, né, a falta de oração de algumas pessoas. O Senhor nos alerta sim, nós precisamos estar alertas a isso, precisamos sim estarmos posicionados, orando e buscando a presença do Senhor, mas nem sempre nós estaremos prontos para qualquer batalha. Às vezes a gente vai precisar ligar para um amigo, às vezes a gente vai precisar pedir socorro a uma amiga, às vezes a gente vai precisar correr para o pastor, para a pastora, nos ajude, nos socorra, me ajude em oração, me ajude em jejum, porque eu não estou dando conta sozinho. Né? Os discípulos aqui, eles dormiram, né, de tristeza, e eu sei que quando nós dormimos de tristeza, é porque a gente não encontra saída, a gente olha para a circunstância, a gente não vê saída. A gente não vê por onde virá a solução, né? De onde virá o nosso socorro, né? Mas a palavra de Deus diz: olhe, eleve os seus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Pergunta ao salmista. E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Que nós não nos esquecemos, que a gente tenha sempre em mente que haverá sempre alguém precisando da nossa ajuda. Vai haver sempre alguém precisando da nossa oração, precisando do nosso socorro, precisando que a gente ore no lugar dessas pessoas que estão dormindo de tristeza, que nós estejamos disponíveis para sermos instrumentos das mãos do Senhor, para socorrer aquele que precisa realmente de ajuda, né? Que a gente possa estar com o coração quebrantado ao ponto de não sermos sempre aquele que julga, aquele que condena, aquele que acusa, aquele que tem a certeza das coisas em relação ao outro. Às vezes você vai ver o comportamento de uma pessoa, né? Eu vou compartilhar um pouco daquilo que já aconteceu comigo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre falei muito alto, né? Primeiro eu sou baiana. E na Bahia, por norma, a gente já fala muito alto, a gente brinca muito, a gente já tem aquela energia além, né, do que as outras regiões do Brasil têm. Então, eu sempre fui muito criticada, né? Eu morei durante um tempo no Rio de Janeiro e sempre ouvi críticas sobre a minha risada, sobre o meu falar alto, sobre o meu comportamento. E eu comecei a me policiar, eu comecei a pedir a Deus que me desse discernimento e sabedoria, né? Para não estar sendo sempre criticada. E justamente por ter esse jeito, a minha forma de falar sempre foi, né? Porque eu digo que não é mais porque Deus tem mudado o meu coração e a minha forma de falar para a honra e glória do Senhor Jesus, mas sempre foi muito abrupta. Se eu tivesse uma opinião,
eu simplesmente queria impor a minha opinião. Não era uma opinião baseada em conhecimento, ok? Por exemplo, às vezes a gente entra em discussões, você tem conhecimento de causa sobre um assunto e você está tentando mostrar às pessoas que você sabe realmente sobre aquele assunto e às vezes você insistentemente continua batendo na mesma tecla e às vezes você não é bem interpretado. Mas também há momentos em que a gente quer falar algo que a gente não tem conhecimento de causa, mas a gente quer ter a certeza do que a gente está falando, mesmo sem ter certeza. E eu era essa pessoa. Eu sempre quis ter razão quando eu nem sequer tinha razão, né? E essa semana que passou, eu vi uma discussão sobre um tema, assim, muito bobo. Eu não me lembro exatamente sobre o que foi agora, mas eu lembro de na hora ter pensado, gente, elas estão discutindo, mas elas não, nenhuma das duas tem certeza do que está falando, né? É você entrar numa discussão e você querer ganhar uma discussão, mesmo quando você não tem nenhuma capacidade de conhecimento para estar debatendo aquele assunto. Mas você tem que ter razão. Porque se você não tiver razão, você está perdendo algo, né? E quando eu comecei a refletir sobre o fato de eu ser assim, né? Porque eu era assim, para honra e glória de Deus, Deus ter me libertado disso, eu comecei a perceber que isso era uma defesa minha. Uma defesa de alguém que foi muito ferida na infância, né? Que sempre ouviu palavras do tipo, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, você nunca vai chegar em lugar nenhum, olhe sua prima X, como é que tá sendo, olhe sua prima Y, né? Como é que é, olhe como ela é, olhe onde ela tá chegando. Você não passa no concurso, você não passa numa faculdade de medicina, nem de direito, decidiu fazer jornalismo. Então aquilo foi me abatendo e eu fui criando em mim uma autodefesa de ninguém vai pisar mais em mim, ninguém passa mais por cima de mim, ninguém vai dizer que eu não tenho valor, ninguém vai dizer que eu não presto pra nada, ninguém vai dizer que eu não vou chegar a lugar nenhum, porque eu vou chegar sim. E eu lembro da minha avó Terezinha, que já não tá mais no meio de nós, uma vez me dizer: estude e prove que você vai ser alguém. Então eu cresci com aquilo no meu coração e de fato eu comecei a estudar e eu fiz faculdade, me formei na faculdade, trabalhei muitos anos na televisão, né, no SBT, depois na Rede Internacional de Televisão, depois fiz pós-graduação em mídias digitais, fiz pós-graduação em teologia e comecei a estudar porque eu pensei, eu não posso parar de ter títulos, porque eu preciso realmente conseguir, né, alcançar lugares mais altos. Né? Mas depois eu comecei a me relacionar com Jesus, a me relacionar com o Espírito Santo, e eu percebi que essa dormência espiritual que eu tinha, ao ponto de não compreender as circunstâncias ao meu redor, né, de não orar para não cair nessas tentações, vinha da minha autodefesa. E talvez você esteja assim, dormindo espiritualmente, por causa de tristezas que foram causadas no seu coração. Talvez você reaja sempre às circunstâncias porque você precisa estar com a defesa ativada para não ser pisada outra vez, né? Talvez alguém perto de você esteja passando por isso e você tenha sempre um olhar crítico, um olhar de crucificação, um olhar de condenação, né? E talvez essa pessoa esteja precisando de você para se levantar, de você para acordar. Talvez essas pessoas estejam como os discípulos, dormindo, e precisam de alguém que chegue lá e diga: bora, levanta, ora para que você não caia em tentação, não caia na tentação da tristeza, não caia nesse buraco que você está. Amém? Então que nós possamos ser mais empáticos, não só conosco mesmo, né? Às vezes a gente é a primeira pessoa a nos condenar. Eu era assim também, eu me cobrava muito, eu me criticava muito, eu tinha uma ativação no cérebro de perfeição, de estar tudo sempre dentro da ordem absurda, né? E Deus vem me tratando nisso também, né? Eu tinha que ter tudo muito em ordem. Semana passada eu viajei, né, pro seminário, pro Silk, e em vários momentos eu vi as minhas coisas bagunçadas no quarto do hotel e eu pensei, não vou me estressar, é só uma semana, né? Em outro tempo, nunca na vida as minhas coisas teriam ficado naquele lugar, naquele jeito. Quem me conhece sabe, eu num quarto de hotel com as minhas coisas todas espalhadas, dividindo o quarto com outra pessoa? Jamais, never. Mas é algo que Deus tem me ensinado, né? Tem momentos em que a nossa prioridade tem que ser outra coisa.
E não essa organização perfeita. Não que a minha casa não seja arrumada, não que o meu guarda-roupa não esteja arrumado, não que as minhas gavetas não estejam em ordem, estão. Né? Eu cheguei de viagem ontem à noite, domingo, né? Porque eu passei o domingo com a minha mãe ontem. Então eu só cheguei em casa muito tarde, eu vim de Lisboa muito tarde ontem. Né? E acabei chegando tarde em casa. Mas hoje eu já aspirei a casa toda, já limpei as coisas, já guardei a louça que eu tinha deixado na pia, já troquei a roupa de cama, botei roupa para lavar, já tirei roupa do varal. Então, eu continuo tentando manter a minha vida organizada, amém? Não é isso que eu tô dizendo pra você. Não vire uma pessoa desorganizada, não é isso. Mas descanse mais no Senhor. Priorize aquilo que realmente tem prioridade. A minha prioridade semana passada era absorver o máximo das coisas que eu podia receber naquele seminário. E o quarto logo se via, a arrumação logo se via. O importante era não me atrasar, né, para as sessões de palavra que nós recebemos naquele lugar tão tremenda, tão poderosa. 1 minuto perdido era muita coisa. Né? Então, que a gente possa ser empático até com a gente mesmo. Talvez você cobre de você. Talvez você cobre do seu marido, talvez você cobre da sua esposa, do seu filho, de forma constante, ao ponto de se tornar uma pessoa chata. Eu era uma pessoa chata, chata de conviver, chata de estar perto, chata, eu reclamava de tudo e mais alguma coisa. Né? E nós precisamos aprender, né, que nem sempre o outro vai estar na mesma sintonia que a gente. Então, que a gente possa realmente ter um coração quebrantado e também um coração que ajuda no despertamento na vida do outro. Amém? Compartilhe essa palavra com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e até a próxima palavra.